Boa noite. Como sempre, é um prazer muito grande estar aqui de volta. Eu falo com toda a sinceridade, os irmãos que sabem disso. E, mais uma vez, estamos aqui desfrutando da companhia de vocês, revendo irmãos muito queridos que não víamos há muito tempo e vendo tantos irmãos novos que têm chegado aqui. Não é? Vamos, então, orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe na transmissão dessa mensagem. Santo Deus, muito obrigado por essa igreja que há décadas vem te servindo e na qual tu tem deixado evidente a tua bênção aqui. Muito obrigado. Queremos te agradecer por cada irmão, irmã, visitante que estão aqui entre nós e te pedimos que tu sejas com esses momentos específicos agora de transmissão da tua mensagem, que tu nos capacite em tudo para transmitir com santidade, clareza, fluência e que tu sejas glorificado no coração de cada um de nós através disso. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Você gosta de ouvir notícias, noticiário e tal? Bom, existem muitas fontes aí de informação, desde aquela a mídia mais conhecida, mais já bem institucionalizada, até aquelas notícias mais informais de redes sociais. E algumas pessoas gostam muito de ouvir notícias, outras preferem ficar mais à margem delas. E, de fato, não precisa ser muito próximo de notícias para saber que no mundo as coisas estão ficando muito complicadas. Isso não tem como negar isso. Mudanças vêm ocorrendo no mundo inteiro de uma forma grande e rápida. Isso todo mundo sabe. Talvez até por causa disso, alguns prefiram, não, eu não quero saber muito de notícias, o cenário é meio sombrio em termos gerais no mundo todo, então eu prefiro ficar meio à margem. Outros dizem, não, é por isso mesmo que eu quero conhecer mais e tal. Mas sabe de uma coisa? Independente de qual seja a sua situação pessoal em relação a isso, eu quero estar bem atento a tudo, ou eu quero me isolar de tudo. Bom, tem uma fonte de notícias, de informações, que essa você pode mergulhar ao máximo possível, porque ela é verdadeira em tudo, não há possibilidade de fake news ou de viés deturpados para um lado ou para o outro, não. É absolutamente fidedigna nas informações, na análise dos fatos. E detalhe, mesmo humanamente falando, ninguém sabe os detalhes do que vai acontecer aqui, ali, não sabemos no mundo debaixo do sol até certo ponto. Mas essa fonte de informações diz precisamente o que vai acontecer. Se não em muitos detalhes, pelo menos em pontos muito importantes. Então ela diz, vai acontecer isso no fim. Isso nos dá... E detalhe, além de tudo isso, essas notícias não são tenebrosas, no sentido de que nos dão medo, nos dão uma certa insegurança. Não. Essa fonte que eu estou falando, além de serem absolutamente fidedignas e revelarem o futuro, elas nos dão uma tranquilidade muito grande. E elas mostram exatamente como devemos agir diante do quadro, seja ele qual for, debaixo do sol. Bom, evidentemente não precisa ser muito sagaz, ou no melhor dos sentidos, para saber de que eu estou falando. Eu estou falando das Escrituras, da palavra de Deus, que elas falam essas coisas, elas interpretam as coisas que acontecem, elas não dizem todos os detalhes, mas elas interpretam quem está por cima de tudo, em termos gerais, por que essas coisas acontecem, onde elas vão acabar e como devemos agir hoje. As Escrituras falam isso e elas são absolutamente isentas, sem nenhum tipo de erro, de falha. E quem crê nela, crê nas coisas que ela diz, que se aposta dessas coisas, se apropria delas, pode ter muita tranquilidade, haja o que houver. Bom, eu poderia citar vários textos para comprovar isso, ou para exemplificar isso que estou dizendo, mas eu vou me deter a um pequeno livro do Novo Testamento e ver alguns trechos desse livro, uma carta. Não vamos ver a carta toda, só senão alguns poucos trechos, 3 trechos dessa carta e ver exemplificado aquilo que estamos comentando aqui, tá bom? Qual será o nosso texto? Foi uma carta escrita por um autor que não conhecia a igreja para a qual ele estava escrevendo. Escreveu para uma certa igreja, que ele ouviu falar dela, alguém contou para ele detalhes sobre aquela igreja, e essa pessoa era conhecida dele, do autor. Essa pessoa provavelmente fundou aquela igreja, conhecia bem, então aquele autor, sob inspiração do Espírito Santo, escreveu uma carta curtinha para aquela igreja. Qual será o texto? Colossenses. Então vamos para a carta de Paulo aos Colossenses.
Paulo estava preso em Roma, no seu primeiro aprisionamento em Roma, uma prisão domiciliar, que ele ficou lá por 2 anos, e escreveu então aos Colossenses. Essa é uma das cartas um dos livros mais profundos do Novo Testamento, e por que não dizer da Bíblia. Então, ele é de uma profunda cristologia, ele fala de Cristo de uma forma magnífica. É belíssimo o quadro que ele pinta, que ele descreve o Senhor Jesus Cristo, e também há uma parte bem prática da epístola. Então, vamos ver a primeira parte aqui, um trecho dela, Colossenses 1, de 13 a 20. Olha só, vamos prestar bem atenção a cada uma dessas palavras aqui, dessas frases, o que a gente pode concluir delas. Colossenses 1, 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui já temos algumas informações importantes. Nós éramos do reino das trevas, do império das trevas, sim, fomos tirados dele para um reino de luz, contrário de trevas, e esse reino de luz é de ninguém menos do que do próprio Senhor Jesus Cristo. Houve esse transporte, digamos assim. Quando foi que aconteceu isso? Como é isso? Quem era do reino das trevas? Só algumas pessoas, talvez só as pessoas piores do mundo, as pessoas malignas mesmo, essas faziam parte do reino das trevas. Eu não. O mundo todo. Desde que o pecado entrou no mundo, no Éden, através de Adão e Eva, Deus permitiu que as trevas invadissem o mundo, ele permitiu que até por castigo do seu pecado, que as trevas invadissem e Satanás se tornasse o, entre aspas, Deus deste século, como a Bíblia diz, ele é o príncipe deste mundo. Então Deus permitiu a Satanás uma atuação tremenda aqui no mundo. Inclusive, cada ser humano que nasceu a partir de Adão e Eva já nasceu cego, cortado da comunhão com Deus. Todos os seres humanos nascem inseridos no reino das trevas. Inclusive, eu e você nascemos desse modo. Tá? Mas Deus, em sua tremenda misericórdia, já ali no momento da queda, depois da queda, que ele proferiu sentenças ali para Adão, para Eva, para a serpente, já ficou evidente que haveria uma restauração. E, de fato, Deus em Cristo providenciou um meio de escape desse reino. E todos aqueles que passam a crer no Senhor Jesus Cristo passam por uma transformação impressionante, um milagre. O maior milagre que poderia acontecer em nossas vidas. Um milagre estupendo. Fomos arrancados das mãos do inimigo, arrancados do reino das trevas e inseridos na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, no reino dele. Aliás, o reino é o tema do Louvor e Harmonia, né, como o pastor já mencionou. Fomos inseridos no reino dele. Já estamos nele num certo sentido. Na prática, isso vai se consumar de outra forma futura, que não é o caso falarmos aqui agora, que é a escatologia. Mas já estamos, de alguma forma, inseridos nesse reino espiritualmente, porque estamos unidos ao próprio rei. E isso envolveu o perdão dos nossos pecados. Versículo 15, ele vai falar, então, do próprio Senhor Jesus Cristo. Quem é essa pessoa tão maravilhosa, através do qual a redenção veio aos homens, a todos que serão salvos, tem que ser através dele. Não há ninguém no mundo que possa ser salvo, senão através dele. Quem é ele? Agora ele vai dizer, versículo 15 e 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Que informações impressionantes sobre o Senhor Jesus Cristo. A imagem do Deus invisível. Ninguém pode ver a Deus, pelo menos até agora, mas Cristo revela o Pai. Lembra que quando ele esteve aqui, ele disse para os seus apóstolos, quem vê a mim, vê o Pai. União perfeita, e ele é a imagem perfeita do Pai. Sim, o Deus invisível, mas foi mostrado através do Senhor Jesus de uma forma perfeita. Mas aqui diz também uma frase que pode parecer um pouco complicada. Ele é o primogênito de toda a criação. Bom, o sentido básico que vem à nossa mente quando a gente fala em primogênito é o primeiro filho, é o primeiro a ser criado. Então a gente pode pensar, então o Paulo está dizendo que Cristo foi o primeiro ser a ser criado. Verdade? Não, não pode ser isso, porque isso contradiria o ensino das próprias Escrituras. Qualquer passagem bíblica que mostre que Cristo é Deus, que ele é divino, já diz que isso ele não pode ter sido criado. Então a ideia de que ele foi criado não pode subsistir diante da evidência de que ele é Deus.
Deus não pode ter sido criado, ele sempre existiu, ele é eterno. Então, como é que se explica isso? Primogênito também tem um outro sentido, é o herdeiro, é o filho que tem a primazia e vai herdar todas as coisas. Só pode ser esse o sentido aqui, que aliás fica evidente pelo próprio contexto, que ele não está falando em termos de criação, cronologicamente ele foi o primeiro. Não é isso. Como é que a gente sabe? Porque o próprio contexto deixa bem evidente. Por que ele é o primogênito? Porque nele foram criadas todas as coisas. E João, no comecinho do Evangelho, que ele deixa... é inequívoco a afirmação dele de que Cristo é Deus. No princípio era o verbo, a palavra, Cristo, Logos. Ele estava com Deus, ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você pode ver aí em João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Se tudo que foi criado foi feito por ele não pode ter sido criado, porque se ele fosse criatura também, essa frase não seria verdade. Tá entendendo? Tudo que foi criado veio por ele. Então, ele já existia antes de toda a criação, ou seja, não foi criado. Isso é óbvio. Okay? E aqui ele diz o que é interessante, o que ele fala aqui, que através dele foi criado tudo, inclusive as coisas invisíveis, espirituais, os seres angelicais, que são muitos, nós não os enxergamos, talvez a gente não dê muito... não fique muito atento a esse tipo de doutrina, a lição acerca de anjos, e realmente não nos cabe ir muito fundo nisso. Deus não quer que a gente vá atrás muito de detalhes acerca dos anjos, senão saber que eles existem, são poderosos, os anjos bons são usados por Deus para nos auxiliar, e os anjos malignos, Deus permite a atuação deles para tentar nos derrubar. Mas existem batalhas nas esferas espirituais. Sim, aliás, acabamos de dizer que fomos arrancados das trevas. Sim, existem. Não devemos ir muito fundo nisso. Aliás, algumas vertentes religiosas querem ir fundo aí, até descobrir o nome dos anjos, quem é o seu anjo e tal. Não, a Bíblia não dá nenhuma margem para esse tipo de coisa, apenas saber que existe e pronto. Está curioso para saber coisas sobre as realidades espirituais? Pois acesse o Senhor de todos. Acessando a Cristo, estamos seguros e Ele é Senhor de tudo. Então pronto, isso deve nos satisfazer. E interessante que se ele criou todas as coisas, inclusive o próprio domínio das trevas, dos quais nós somos arrancados, estão submissos a ele. Só um parêntese aqui, não é que Deus criou os demônios como demônios, ele criou todos os anjos bons, mas alguns se rebelaram e se tornaram demônios. Então, num certo sentido, podemos dizer que Deus criou os demônios? Sim, porque os seres que hoje são demônios foram criados por ele, mas não foram criados na categoria de demônios. Entenderam? Deus não cria o mal diretamente de forma alguma. Deus permitiu a existência do mal. Mas seja como for, nós vemos aqui a tremenda superioridade do Senhor Jesus Cristo sobre tudo o que existe, inclusive os poderes espirituais. E no finalzinho do versículo 16, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17, primeira frase, ele é antes de tudo, eternidade, falado aqui de uma forma inequívoca, e nele tudo subsiste. O que é isso? Nele tudo subsiste. Ele sustenta tudo com a sua palavra, tudo o que existe. As leis naturais, as órbitas dos planetas, tudo o que existe na Terra, o funcionamento de todas as coisas, seu coração batendo, o meu coração batendo, eu podendo respirar, tudo que existe no reino animal, no reino vegetal, seja onde for, em tudo, ele sustenta. Se não fosse o poder sustentador dele, que no mínimo permite isso, as coisas não poderiam existir, as coisas iriam virar um caos. Ele está sustentando. Mas aqui ele continua. Versículo 18, tem mais informações sobre quem é Cristo. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Frases profundas aqui, a gente pode olhar o que ele quis dizer com isso, é complicado entender, eu concordo, assim que a gente lê, a gente fica, o que é isso? Ele vai reconciliar com ele todas as coisas? Vai além do nosso alcance, da nossa possibilidade de alcançar o sentido completo disso, mas alguns pontos são evidentes aqui. Bom, antes de mais nada, ele fala agora
depois de falar de quem Cristo é em si mesmo e a sua obra de ter criado e sustentar todas as coisas e ser soberano sobre tudo, ele deu um detalhe muito importante, detalhe não, ele deu uma informação muito importante, que ele é o cabeça da igreja. Opa, agora ele mudou, ele foi um enfoque mais detalhado aqui do relacionamento dele com o seu povo, que é chamado aqui de igreja, eclesia. O que é isso? Aqui eu entendo que seja um termo técnico que diz todo o povo dele que se converteu, que é dele, desde o dia de Pentecostes até o dia do arrebatamento da igreja. É o que a Bíblia chama de igreja. Esse é um termo técnico. Nós fazemos parte da igreja porque estamos inseridos entre o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu pela primeira vez para habitar nas pessoas para sempre, até o dia do arrebatamento. Essa é a igreja dele. E nós temos uma união profunda com o Senhor. Tanto que diz que ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ora, se você parar para pensar em você próprio, sua cabeça e seu corpo é como se fosse um só. Claro, o corpo faz o que a cabeça manda. A cabeça manda, todos os membros é para obedecerem. E assim na igreja. Cristo é o Senhor, ele manda, ele usa como ele quer, ele dá ordens, e nós, cada um sendo membro, obedecemos a ele. Então há uma união íntima aqui. Ele aqui diz também que ele é o primogênito dentre os mortos. Morreu e, evidentemente, ressuscitou. Aqui o primogênito, entendo que tem um aspecto cronológico, sim. Ele foi o primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado. Em todas as coisas tem a primazia. E qual foi o preço que ele pagou para que pudesse arrancar pessoas das trevas para a luz? Está aqui. Agora Paulo diz claramente. Versículo 20. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Aliás, cantamos aqui uma belíssima música de profunda teologia pela sua cruz, né? O nome? Por sua cruz. Belíssima teologia dessa música. Eu nunca tinha prestado atenção nas palavras exatamente, não conhecia tão bem, mas é lindo, é verdade. Olha só, ele fez a nossa paz com ele exatamente pelo sangue da sua cruz, pelo seu sangue. E reconciliou consigo mesmo todas as coisas. O que é isso? Quer dizer que Deus vai reconciliar todos os seres que existem, até os demônios, os ímpios, não, que não vão se converter, vão reconciliar com ele. Universalismo, salvação universal. É isso? Não. A Bíblia não fala de salvação universal, muito pelo contrário. Quem não crê será condenado, a Bíblia deixa claríssimo, os demônios vão ser julgados, vão ser lançados no lago de fogo, então não tem salvação para quem não se converte, para quem não se entrega a Cristo. Não tem salvação para esses. Os seres humanos remidos são todos aqueles que se entregam a ele. E os demais? E o mal? Olha, não sei detalhes como vai ser, mas eu sei uma coisa. Deus vai agir de tal forma no mundo em que o mal será completamente banido, não fará mais nenhum efeito. Tudo que for mal, maligno, seja o ser humano, seja demônio, vão ser afastados, banidos, e o que vai reinar é pureza completa, comunhão com ele, harmonia, tudo em plena harmonia com ele, como era antes da entrada do pecado no mundo e até no universo. Deus vai fazer com que isso aconteça, vai banir completamente o mal e só haverá justos, justificados pelo sangue de Cristo, ou seres que nunca pecaram, no caso, anjos que não caíram. Vai chegar esse tempo. Detalhes são outro assunto. É outro assunto, tá bom? Mas seja como for, isso é o futuro, é o que vai acontecer no fim, o que quer que aconteça aqui. Bom, isso já é uma boa notícia. Sabemos que Deus está no controle de tudo. Mas aqui vai acontecer muita coisa ruim. Vai, a Bíblia fala disso. Aliás, vai ter um tempo chamado de tribulação terrível, que eu entendo que a igreja vai ser tirada antes disso, mas mesmo antes de começar a tribulação, vai ter problemas. A Bíblia fala disso. Né? Nós temos aflições, nós passamos por aflições. Muita gente hoje no mundo inteiro sofre bem mais do que nós sofremos em nossa vida. Não estou diminuindo o nosso sofrimento, Deus se internece, com certeza, mas há situações em locais em que há um sofrimento muito atroz. É verdade, o mundo sempre teve isso. Né? Mas, no caso, a notícia maravilhosa é que não vai mais acontecer isso, porque Deus domina sobre tudo isso e isso vai chegar ao fim. E as pessoas que sofrem hoje, um dia vão ser completamente libertas disso, porque já foram salvas e já estão unidos ao cabeça, ao rei de tudo. Isso é um alívio muito grande. Enquanto estamos aqui, como é que nós devemos proceder?
Vamos ver algumas informações, não vou descer a muitos detalhes, eu sei, isso iria tomar muito tempo, mas só um pequeno exemplo, ainda dentro do nosso contexto aqui de Colossenses, como é que Paulo diz que nós devemos proceder enquanto estamos aqui nesse mundo que a Bíblia chama de tenebroso, mas que, por cima de tudo, Cristo reina, Deus reina. Como é que devemos proceder? Sair do mundo, já que o mundo é tão ruim? Não é isso. Olha só, vamos para o capítulo 3, dei um pequeno trecho, vou só pincelar aqui algumas informações. Colossenses 3, 12 em diante, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ele vai dizer 5 coisas aqui. Primeira é, ternos afetos de misericórdia, depois de bondade, 3, de humildade, 4, de mansidão, 5, de longanimidade. Ele começa dizendo, vocês são eleitos, sim, são santos e são amados. Amados, isso lembra alguma coisa do texto que nós já lemos? Sim, primeiro versículo que nós já lemos. O que diz ali? Quem lembra? Dá uma olhada na sua Bíblia, o primeiro versículo do nosso texto, da mensagem. Ele fala alguma coisa sobre amor, alguém que é amado? Fala, vê se você descobre aí. Primeiro versículo que nós lemos na nossa mensagem aqui. Nos transportou para onde? Reino do Filho do seu amor, Filho amado. Olha só, Cristo é o Filho amado, o Filho unigênito de Deus, amado profundamente. E por causa dele, capítulo 3, versículo 12, nós somos amados. Por que nós somos amados por Deus? Porque nós estamos unidos a Cristo. Então, aliás, em outra ocasião, o Senhor Jesus deixou bem claro que por isso o Pai ama vocês, porque vocês me amam e creem que eu vim dele. Lá em João ele fala isso. Não vou ler lá, porque depois vocês podem procurar, mas o Evangelho de João. O Pai que me ama, Cristo dizendo, ama vocês. Por quê? Porque vocês sabem quem eu sou e creem em mim e em quem me enviou. Olha, há um amor específico de Deus por seu povo. Eu sei que, em certo sentido, Deus ama a todos, eu sei, mas há um aspecto que é exclusivo daqueles que estão em Cristo. Então, o amor que o Pai tem para com o Filho, ele transborda para nós, é aplicado a nós. E aqui ele diz bem claro, vocês são amados e são também santos, foram tirados do mundo e separados para servirem o Senhor. E ele fala aqui de vários pontos que devem caracterizar nosso comportamento, nossa atitude, nossa maneira de ser mesmo, esses 5 pontos que nós lemos aqui. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Interessante que ele diz, suportem-se uns aos outros. Parece uma coisa meio pessimista, né? Suportem-se uns aos outros. Será que Paulo aqui estava meio amargurado? Alguém tinha causado um problema, brigado com ele lá na prisão? Alguns dos companheiros de prisão tinham brigado com Paulo, discutido, ele estava meio amargurado e escreveu aqui desabafando, olha, a gente tem que suportar os outros. Será que foi isso? Não. Paulo escreveu sob inspiração do Espírito Santo, não sobre alguma emoção carnal, não. Ele sabia muito bem o que estava dizendo. Nós estamos no mundo caído, aliás, somos pecadores, ficou evidente aqui de onde nós éramos, mas somos tirados de lá, o pecado ainda habita em nós, foi tratado, sim, nós fomos perdoados completamente, posicionalmente somos santos, puros, sim, mas o pecado ainda mora em nós, Deus permite isso, só vai tirar quando nós partirmos, mas permite. E coloca 2 pecadores juntos, provavelmente vai ter atritos, mesmo com as pessoas que mais amamos. Nossos cônjuges, nossos filhos, irmãos, amigos. Olha, quanto mais nós nos aproximamos das pessoas, mais possibilidade de conflitos. É verdade. Então, Paulo aqui está sendo muito realista. Existem conflitos, existirão conflitos, e se não forem tratados, vai ser desastroso. Mas, por isso, suportem. A ideia não é, quem você teve algum problema, se separe para sempre daquela pessoa. Não é isso. Claro, existem situações que, em determinadas situações, alguém não se dá bem com você por algum motivo, é melhor não trabalhar muito perto, o que seja, tudo bem, há espaço para isso. Porém, no sentido de eu vou banir, ele está fora da minha esfera de amor, de atenção, não. Suportem-se uns aos outros, mesmo aquelas pessoas com quem a gente não se dá muito bem. E perdoem-se assim como o Senhor vos perdoou. Belíssimo isso aí. Versículo 14 já lemos, e o versículo 15. Estou em Colossenses 3 e 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
Interessante, nós somos chamados à paz de Cristo em um só corpo. Já vimos isso antes aqui em nossos textos. Corpo, sim, Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Nós somos um corpo, é verdade. E nós fomos chamados em um só corpo, união, mesmo que haja diferenças entre nós, e há uma grande variedade de várias características, mas nós somos um corpo e nós somos chamados, dentro desse corpo, a termos paz. Não só paz uns com os outros. Pessoalmente, eu entendo que quando ele fala aqui de seja a paz de Cristo o juiz em vosso coração, ele está se referindo, entendo eu, a uma paz que ele dá ao coração da gente. É uma paz subjetiva, pessoal, em momentos em que nós sentimos a paz dele. Eu entendo que o sentido aqui seja esse, que envolve a paz com o corpo. É claro, é difícil imaginar um crente que está todo cheio de problemas com a sua igreja ter paz no coração. Não dá. Para termos paz no coração, novamente devemos estar em paz uns com os outros, mas eu entendo que essa seja a paz que o Senhor nos dá, nos orientando sobre como agir. Muitas vezes não sabemos que decisão tomar, faço A ou faço B, a Bíblia não proíbe nenhum dos dois, enfim, e muitas vezes Deus, através da sua paz, nos dirige como devemos agir, e mesmo diante de problemas, temos uma paz indescritível. Se eu fosse perguntar aqui, não vou fazer isso, mas quem de vocês já passou por um momento que você achou que ia ser de muita aflição e você estava com medo daquilo, mas quando chegou a hora teve uma paz transbordante? Eu seria o primeiro a levantar a mão, porque tem coisa que eu penso, isso é muito difícil, mas quando chega a hora, a gente sente uma paz tão grande que diz, Senhor, valeu a pena. Enfim, Deus é poderoso para nos dar paz em qualquer situação. Versículo 16... Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Interessante que ele começa dizendo, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. O que é a palavra de Cristo? Talvez a gente esteja lendo aqui a Bíblia nessa parte, já conhece bem o versículo, e nem para pensar, o que é a palavra de Cristo? Será que é a palavra que ele disse literalmente dos lábios dele, que estão nos evangelhos? Será que é só isso? Não. Eu entendo que ele usa a palavra de Cristo para se referir a toda a palavra de Deus. E nós temos evidências que Cristo já agia no Antigo Testamento, através do seu Espírito, inspirando profetas do Antigo Testamento a falar sobre ele próprio. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 em diante. Eu não vou lá, mas se alguém quiser, depois pode conferir. 1 de Pedro 1, 10 em diante. O Espírito de Cristo agia no Antigo Testamento, inspirando pessoas a escreverem a Bíblia. Ou seja, mostra que não se restringe a palavra de Cristo ao que ele proferiu literalmente com seus lábios, mas eu entendo que é um termo que abrange toda a Escritura, toda a palavra de Deus. O que é interessante é que ele diz aqui, habite ricamente. Como é que a gente pode cumprir isso? Bom, claro, estude as Escrituras o máximo possível, dentro do que tiver ao seu alcance. Faça seu devocional, vá além disso, estude as Escrituras. Uma coisa é fazer o devocional, que é muito bom, sim, mas outra coisa é você tentar estudar mesmo, vá fundo, vá no contexto, estude comentários se for o caso, mas veja quem escreveu aquilo, para quem escreveu, qual é o sentido dessa frase aqui. Mergulhe fundo. Quanto mais nós estudarmos, mais nós vamos crescer no que realmente Deus quis dizer para nós. Habite ricamente, pense, medite, não se contente em só memorizar, é bom memorizar, mas tente entender aquilo tudo. Mas ele vai além. O que ele diz aqui? Habite ricamente e pronto. O que ele diz logo em seguida? Instruí-vos e aconselhai-vos. Isso aqui é só para o pastor, né? Pastor de Colossos, Paulo dizendo, olha, aliás, o pastor de Colossos talvez fosse Epáfras e estivesse com Paulo lá, mas seja como for, diga para os líderes da igreja para eles instruírem vocês. Não é o que ele está dizendo. Claro, há um aspecto importantíssimo da liderança que a ele cabe a pregação da palavra de púlpito. É óbvio, não estou negando esse fato, é verdade. Deus dotou algumas pessoas especialmente para ensino, sim, mas aqui é outro caso. Ele está dizendo que há um aspecto de ensino mútuo que vai muito além dos pastores e mestres. É de todos os membros da igreja. Instruam-se mutuamente. Então, um adolescente, uma senhora já idosa talvez, ou um jovem, seja o que for, alguém muito ocupado, todos estão engajados nisso e devem de alguma forma mergulhar nas Escrituras com vistas a não só crescerem eles próprios, mas tentarem ajudar os irmãos
com o conhecimento que Deus tem lhe dado acerca das Escrituras, assim como você e eu vamos ser também edificados pelo que outro aprendeu das Escrituras. Olha como Deus é maravilhoso e Ele quer que nós dependamos uns dos outros. Olha, talvez você conheça muito bem as Escrituras, bem mais do que o seu colega, alguém que está do seu lado, não sei, o seu irmão. Pode ser, mas, olha, não negligencie o fato de que alguém que conhece menos as Escrituras do que você pode citar algo para você em determinada ocasião, aquilo vai falar fundo ao seu coração, vindo de um irmão que nem conhece tanto quanto você, mas citou de uma forma ali cirúrgica, que deu um grande impacto na sua vida. Deus nos usa nisso. Daí a importância de grupos de estudo, muitas vezes, grupos satélites, ou como quer que se chame, crentes estudando a Bíblia juntos. É muito interessante isso, porque uns vão crescer com o conhecimento que outros têm das Escrituras. Aqui ele fala também de louvor congregacional, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele enfatiza gratidão, enfatiza que ocorra no coração, ou seja algo íntimo e verdadeiro, não é mecânico, não, nada de mecanismo. E o versículo 17... Colossenses 3,17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que nós fizermos, isso inclui o lazer, claro, o seu lazer, você vai para uma pizzaria, vai para uma praia, vai para aquilo, seja o que for. Se não for feito de alguma forma para glorificar a Deus, não é para fazer. É interessante. Estudo bíblico. Se não for para glorificar a Deus com aquele estudo, não faça. Aliás, falando do louvor e harmonia que foi mencionado, é para a glória de Deus. Amém. Se não fosse, era melhor cancelar o evento, claro. Vamos fazer, a música é belíssima, a doutrina é correta, tudo bom, mas a gente está pensando só na parte que é gostoso cantar e tal. Não vale. Com certeza o pastor sabe disso, óbvio. Claro, a meta número 1 é glorificar a Deus. Claro que nos alegra o coração, tem outros aspectos, aspecto da união uns com os outros. Não tem problema, é óbvio, mas se não for para glorificar o Senhor, mesmo coisas que em si mesmas são corretas e até obrigatórias, se não for para a glória do Senhor, se torna até pecaminoso. Ou seja, tudo para a glória do Senhor. E eu quero ler só mais um pequeno trecho dessa epístola, vai ser o último que vamos ler daqui, para que tem mais informações sobre como devemos proceder aqui, tá? Vocês estão acompanhando o raciocínio. Cristo é soberano sobre todas as coisas, sobre esse mundo tenebroso, o que nós temos uma segurança. Enquanto estamos aqui, devemos proceder da forma como a Bíblia diz, faça isso, isso, isso. E agora, mais informações sobre isso, vou voltar um pouquinho no capítulo, Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Olha só, mais informações, como é profundo isso aqui. Portanto, estou em Colossenses 3 e 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Que passagem! Paulo aqui falou de como devem ser as nossas atitudes, desde as atitudes íntimas, as atitudes de relacionamento, atitudes de serviço na igreja, ações, ele tem falado. Agora, acima de tudo, a mente, o seu pensamento, o seu coração está fixado onde? No alto, não nas coisas daqui. Agora, isso deve ser interpretado corretamente. Óbvio que aqui não quer dizer que não queira saber nada debaixo do sol, só as coisas celestiais. Nós estamos debaixo do sol. E apraz a Deus que nós, até certo ponto, sim, nos envolvamos nas coisas debaixo do sol. É inevitável. Então, se formos levar a um extremo isso, teríamos que sair do mundo, literalmente. Isso é irreal, isso não é prático. Estamos aqui. E Deus nos quer como luzeiros no mundo. Ele quer como luz no mundo, sal da terra, que se infiltra aqui. Então, ele nos quer em todos os segmentos da sociedade, sim, misturados aqui. Isso não quer dizer que vamos praticar todas as coisas que o mundo pratica. Não. Existem situações, ou ações, ou práticas, ou até mesmo locais, que não é para o crente estar lá. Sim, evidentemente, ali nós não vamos. Esse tipo de coisa não vamos fazer. Sim, mas até onde for possível, correto diante do Senhor e até necessário para a nossa subsistência aqui, que nós devemos
Saber das coisas daqui, procurar ser melhores nas nossas áreas, seja estudante, seja o dona de casa, ou seja o que for, na sua área, na sua profissão, com seus amigos, com seus parentes, tenha conhecimento das coisas para até viver melhor aqui, ter melhores condições, para você um dia poder ter o seu sustento, etc, etc, enfim, para não ser uma pessoa completamente alienada. Ou seja, para isso nós precisamos conhecer muitas coisas daqui, sim. Mas onde é que entra isso? Pensar nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. O foco é sempre lá. O que quer que nós aprendamos daqui, e nós aprendemos muitas coisas que não valem nada. Entre as coisas que nós aprendemos, com certeza, colégio, faculdades ou cursos, seja o que for, muita coisa não vai valer muita, não vai servir muito, serve para até certo ponto, serve para o nosso melhor aqui, tudo bem, e algumas são até mentirosas, algumas coisas são erradas mesmo, eu sei. Mas com tudo o que nós estudamos, etc., aqui, a mente é voltada para o alto. Isso vai nos ajudar a detectar aquilo que não é verdadeiro, ou seja, o que é passado para nós como científico, que não é científico, diz, não, isso não é ciência. Isso é uma suposta ciência. Então, recuse. Qual é o critério? Como é que eu vou saber se algo supostamente científico é verdade ou não? Palavra de Deus. O que a palavra diz é a verdade. Então, se alguma informação lhe é dada que é diferente do que diz aqui, diga, isso não é verdade, não é científico de fato. Ciência verdadeira, ela é 100% harmônica com as Escrituras. Enfim, como é que a gente vai saber o que é certo e o que é verdade em termos de fatos, em termos de ética, de como agir, etc., pela palavra do Senhor, sintonizados no alto. Então, dessa forma que nós vamos estar aqui neste mundo, ouvindo tantas notícias que podem nos amedrontar, mas nós não ficamos amedrontados de fato, na medida em que nossa mente está no alto. A mente começou a ficar aqui, as perturbações vêm, ou as seduções vêm. Mas quando a gente se conecta, e conectados já estamos, mas a mente é dirigida, existe o nosso esforço de fazer com que nosso pensamento vá até o alto em confiança ao Senhor, ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. Quando a gente faz isso, a gente fica mais tranquilo, porque a gente analisa as coisas como realmente são. Lembra de quem é o soberano, essas coisas aqui, o fim dessas coisas e o futuro, o que vai acontecer. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande. E nós vimos aqui informação escatológica. O que é escatológico? As últimas coisas, o futuro, o porvir. O último versículo que lemos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, segunda vinda, nós também seremos manifestados. Irmãos, hoje os crentes são muito mal vistos em termos gerais, pelo mundo, em termos gerais. Cristãos realmente cristãos, são muito, são pessoas diferentes, não colaboram com o avanço do mundo, etc, etc. O mundo vê o crente dessa forma, né? E é bíblico isso, a gente sabe que é assim, mas o mundo não conhece a nossa identidade, porque ele não sabe de quem nós somos. Dizem que conhecem a Cristo, mas a maioria não, porque não conhece a palavra. Mas um dia vão ver quem você é, se você é um crente do Senhor Jesus Cristo. Vai ficar evidente isso. Esse é um motivo que nós temos de ficar muito tranquilos no Senhor. Detalhe importante, Paulo escreveu essa carta na prisão, ele estava em condições nada favoráveis, mas ele pôde dizer tudo isso. Ele escreveu isso há 2000 anos, e nem conhecia a igreja, mas ele sabia que podia dizer tudo isso, porque era completamente pertinente a eles, era verdade para eles. Da mesma forma que isso se aplicou há 2000 anos para a igreja de Colossos, hoje seria na Turquia, do jeito que se aplicou, e Paulo nem conhecia, mas podia dizer isso para eles, isso é 100% aplicável a cada um de nós que aqui estamos, 2000 anos depois, em outro contexto cultural, tudo diferente, é absolutamente aplicável. Teria sido tudo escrito da mesma forma se o Senhor quisesse escrever hoje, para que nós estivéssemos a mente no Senhor e nos comportássemos como devemos. Eu quero, para concluir, eu quero só citar duas passagens que são do próprio Senhor Jesus falando, e que resumem tudo daquilo de como devemos nos comportar aqui. Está no seu discurso de despedida para os seus discípulos, nos últimos momentos que ele esteve com os apóstolos ali, antes dele ser capturado e preso, e ele começou e terminou o discurso dizendo, eu vou pegar um versículo de cada, começo e fim. Olha só que coisa importante que ele disse e que é perfeitamente aplicável a nós aqui, João 16, 33.
João 16, 33. Finalzinho do discurso, logo depois o Senhor fez uma oração, chamada de oração sacerdotal, famoso João 17, depois ele foi capturado. E depois, no dia seguinte, morto. E ressuscitado pouco depois, não dá para parar aí, né? Mas olha só o que ele disse no final do discurso, João 16, 33. Vou ler duas passagens, essa é uma. Essas coisas vos tenho dito para que, o quê? Tenhais paz em mim. Que coisas? Queria ir embora, os discípulos iam ficar tristes, iam chorar, iam ficar muito tristes, mas iam vê-lo novamente, e que ele ia enviar o Espírito Santo para morar neles, ia guiá-los, o Espírito Santo ia guiá-lo, enfim. Ele disse todas essas coisas, e disse, vocês vão ser atribulados. Ele disse lá, vocês vão ser perseguidos. Nesse discurso ele disse. Tudo isso ele falou, mas disse, para que vocês tenham paz em mim. Que coisa boa. Então lembre, quando houverem dificuldades, ou mesmo perseguições, se houver, Deus é que sabe, lembre das palavras de Cristo, e você e eu vamos ter paz nele. Começou a ficar perturbado, corre para as Escrituras, corre para a verdade, lembra do Senhor, se apega a ele, que ele está vivo agora e atento a todos nós, e ele vai nos dar paz, se nós corrermos e confiarmos nele. Aí ele continua, João 16, 33. No mundo passais por aflições. Ele nunca encobriu isso. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Frase bonita. Ele venceu o mundo como? Alguém pode dizer, mas ele não venceu porque ele morreu na cruz. Se ele tivesse vencido, ele tinha pulverizado Pôncio Pilatos, pulverizado aqueles soldados, pulverizado os judeus que eram contra ele, o sinédrio, o sumo sacerdote, ele tinha feito virar pó ali, ele tinha vencido e coroado rei do mundo ali, que bem poderia se ele quisesse, e vai ser coroado um dia quando ele voltar, vai, mas não era a hora. E como foi a vitória dele sobre o mundo? Se ele tivesse feito isso, que ele poderia, entre aspas, não era vontade de Deus, então ele, na rigor, ele não poderia, mas, entre aspas, ele tinha poder para isso. Se ele tivesse feito isso, o que seria feito de você e de mim? Salvos? Nunca. Não estaríamos aqui. Essa música, por sua cruz, podia riscar, ela não teria acontecido. Ninguém ia ser salvo. E ele não ia ser rei sobre o mundo. Não. Rei ele é, intrinsecamente, mas não sobre o mundo. Ele não ia reinar sobre um grupo de salvos dele. Nunca. Ninguém era salvo. Ele ia reinar sobre quem? Para alguém ter comunhão com ele, o pecado tem que ser tirado. Óbvio, para ele ter comunhão. Então, se ele não tivesse pago o preço do pecado dos que creem, ninguém ia ser súdito dele. Ninguém. Ele precisava vencer. E a vitória dele foi exatamente pagar o preço do pecado. Morrer. Foi a grande vitória dele, foi ter dito, não, às tentações do diabo. Foge da cruz. Mata eles. Foge. Mostra quem tu és. Reina logo agora. Se ele tivesse cedido ali, ele teria sido derrotado. Mas a vitória foi, não vou, eu vou para a cruz, porque a vontade do Pai é o único meio dele salvar as pessoas. Eu vou para a cruz. Por isso que quando os soldados judeus chegaram lá para prendê-lo no Getsêmani, naquela situação dramática, terrível, ele foi. Quando ele chegou na frente de Anás e Caifás, sumos sacerdotes, blasfemando dele ali, ele, quieto, mudo, só abriu a boca para dizer uma coisa, eu sou, e vocês vão ver o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Citação direta de Daniel 7, 13 e 14. Citou uma profecia clara, e eles ficaram indignados porque lembraram, ele está dizendo que ele é aquele que Daniel falou, ele está se chamando de quem? Deus? Do Messias divino? Crucifica. Quer dizer, crucifica ainda não, mas mata, tem que morrer, ele é blasfemo. Vamos mandar para Pôncio Pilatos. Enfim, ele citou as Escrituras, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, fez uma alusão clara ali, eu sou aquele que foi profetizado. Ele só abriu a boca para dizer isso ali e aceitou toda a humilhação, foi para Pôncio Pilatos, enfrentou a maior autoridade romana ali na Judéia, era Pôncio Pilatos, não estou mencionando o imperador em Roma, claro que estaria abaixo, mas naquele contexto, grande governador romano, Pôncio Pilatos, ele estava diante dele, mudo, disse poucas palavras, fortíssimas, Pilatos até se surpreendeu, olha, eu tenho o poder de lhe libertar agora, ou de lhe matar. Ele mudo, ele disse, nenhum poder terias se Deus não tivesse te dado. Tu és o rei dos judeus, tu o dizes. É muito forte uma coisa dessa. Ele enfrentou Pilatos, disse poucas palavras, não negou quem ele era, mas se submeteu a que ele tinha que passar. Sofreu terrivelmente na pele, vocês sabem disso, foi flagelado, tudo você sabe. Isso foi a vitória dele sobre o mundo.
Pouco depois, Vitória vindicada, foi ressuscitado, e vocês conhecem a história, é maravilhoso, e hoje está reinando no céu, agora mesmo, não o reino davídico que vai ser aqui, mas num certo sentido ele está reinando no céu. Essa foi a vitória dele, e por causa disso, você e eu somos salvos, e é dessa forma que podemos ser vitoriosos sobre o mundo, nele. Nos submetemos ao que temos de passar. Sim, submeta, não se rebele contra a vontade de Deus. Tem que sofrer, então sofra o que quer que seja necessário, Deus vai lhe dar força, vai. Mas não se submeta, não seja enganado pelo mundo, de forma alguma. Essa é a nossa vitória. E nós temos ânimo nele. E a outra passagem que eu queria ler para concluir, já estou quase concluindo aqui, mas não posso deixar de falar nisso. Bom, só antes de ler a passagem, está aqui nesse mesmo discurso. Cristo venceu o mundo, foi para o céu, e hoje ele está agora mesmo preparando lugar para nós. Vamos lá, então, João 14, 3. Com esse versículo a gente vai encerrar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Pronto, nós estamos aguardando o Senhor. Interessante que há um trecho muito parecido com tudo que nós lemos aqui, depois você pode ver, anote aí, Hebreus 1, de 1 a 3. Depois você dá uma lida na sua Bíblia. Hebreus 1, de 1 a 3. Tudo que nós dissemos está bem resumido ali, tá? Quase todos os pontos que mencionamos, teológicos, está tudo lá. Mas voltando para cá para concluir, estamos aguardando o Senhor Jesus voltar a qualquer momento. Vamos vê-lo, com toda certeza. Pode ser Estou garantindo que nós vamos participar do arrebatamento, nós, a nossa geração? Não, ninguém pode fazer isso. E se alguém fizer, não ouça essa pessoa, que ninguém tem poder de afirmar, vai ser nos nossos dias. Não sei. Espero que sim, mas não posso garantir. Caso sejamos a geração arrebatada, amém. Se não for, breve nós vamos estar do mesmo jeito diante dele, pela morte de cada um de nós. Eu tenho medo de morrer. Eu sei, é natural que a gente tenha medo da morte. Porém, a morte é ir para o Senhor. Então, a qualquer momento, qualquer um de nós pode ir para ele. Rapidamente. Pode. Se ele quiser, pode ser rápido, pode ser um processo mais demorado, seja como for, pode estar pertinho de nós e ir para o Senhor Jesus, vê-lo face a face. E que isso esteja na nossa mente. Essas informações são maravilhosas. Tudo bem, até certo ponto é bom estarmos informados do que acontece, que seja, cada um sabe o seu limite. Sim, vá, se informe. Tem coisa que é inevitável a gente saber, tudo bem, sabe o seu limite. Mas saiba que, por cima de tudo isso, fique embebido dessas informações, porque elas vão nos ajudar a enfrentar tudo, e mesmo que o mundo fosse muito bom, tudo funcionando bem para nós, confortável, mesmo assim, não se compara com o que vamos ter na eternidade. E nada pode ser melhor do que andar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Que essa seja nosso alimento, o ar que respiramos, nosso alimento dia após dia. Andar com o Senhor como Ele quer que nós andemos, porque a qualquer momento nossa missão aqui vai acabar e nós vamos estar diante dEle, enquanto isso queremos ser fiéis a Ele. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras. Em nome de Cristo. Amém. Pereira. Eu mesmo. Ok. Bom, então estamos despedidos aqui, mas vamos ter um pós-lúdio, tá? Enquanto vocês podem orar silenciosamente, aproveita para orar, e logo após o pós-lúdio, então estaremos despedidos. Boa noite a todos.